Olá, tudo bem? Chegado o momento de falar de derivada. Então vamos lá. Antes de falar de derivada, a gente precisa falar alguns conceitos antes, tá? Principalmente esse conceito que se chama tangenciar, tá? O que significa tangenciar geometricamente falando, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver nesse quesito é falar em tangência ou falar numa curva tangente a outra, ou uma reta tangente a uma curva e assim por diante, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vou escolher uma forma qualquer, como se fosse uma curva, tá? E vou escrever três retas, tá? Obviamente a reta verde, tá? É a reta que tangencia, tá, esta curva em branco, tá? Eu vou colocar uma outra curva, tá? No caso um círculo aqui. Vou colocar três retas e de novo destacar que a reta verde é a reta que tangencia essa curva. Tudo bem? Seguindo, vou pegar uma curva um pouquinho diferente, vou fazer três retas e novamente a reta verde é a reta que tangencia essa terceira curva. Tá? E o que tem aqui, na verdade, que a gente tem que ter uma noção é que se a gente fosse tentar entender nesse momento o que é tangência e olhar para as três retas em verde, a gente se dá conta aqui que elas têm alguma coisa em comum, né? Elas estão tocando, entre aspas, a função em um único ponto, ou num ponto especificamente, tá? Em que aquilo ali vai ser tangente. Mas, por exemplo, se você olhar para a terceira curva, por exemplo, tá? Nós temos uma reta verde, que eu afirmei ser uma reta tangente à curva, mas ela toca em mais de um ponto, tá? Depois ela cruza ali o outro ponto. Tá? Então não é só onde toca, mas sim como toca, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente pode ver, tá? Vamos colocar isso num eixo x e y, tá? Ou seja, em coordenadas bidimensionais, e a gente pode afirmar sempre que esse ponto de tangência, tá, vai ocorrer em uma certa coordenada x, obviamente também numa coordenada y, mas vamos destacar aqui apenas as coordenadas x, de onde esse ponto de tangência vai ocorrer. Tá? Então é a primeira coisa que eu preciso destacar. Então, a gente não entende derivada se a gente não entender o que é uma reta tangente a uma curva. Fechou? E aí, seguindo aqui, a gente vai pegar e vai fazer a seguinte situação, ou exercício, vamos chamar assim. Tá? E se a gente der um zoom naquele ponto de tangência? Então eu coloquei aqui o segundo exemplo ali, tá? Do slide anterior. Mas se a gente olhar com carinho aqui, a gente pode colocar uma lupa, pode dar um zoom, e vai chegar na seguinte situação, tá? Parece que essa curva aqui, na verdade é um círculo, né? Ela está ficando um pouquinho mais aberta na medida que eu chego mais perto. E se eu chegar um pouco mais perto, ou seja, der um zoom novamente, eu vou ter a seguinte situação. E essa curva vai ficando cada vez mais aberta. Então, se eu der um outro zoom, eu vou chegar na seguinte situação e essa curva vai ficando cada vez mais aberta, tá? No momento que eu vou dando zooms sucessivos ou chegando cada vez mais perto, eu começo a entender que essa curva, naquele ponto de tangência, ela vai abrindo, se vocês quiserem usar esse termo, tá? Ela vai abrindo de uma maneira que ela vai ficando quase uma reta, tá? Então ela vai se parecer muito com a reta tangente, que é a reta em verde, tá? De maneira que a gente vai poder afirmar, tá? Aqui no ponto de tangência é onde a curva mais se parece com essa reta, tá? Cada vez que tu der mais um zoom, vai ficar com a mesma ideia, percepção e assim por diante, da maneira que vocês quiserem chamar, mas vai ficar cada vez mais parecido com essa reta. Tudo bem? Então eu estou destacando aqui em cores que a reta verde é a reta tangente e a curva em branco, tá, é a curva qualquer que nós estaríamos analisando. Tudo bem? Se eu insistir um pouquinho nessa história de dar zoom, tá, eu vou pegar aquela última situação, vou dar um zoom igual. Tá? Digamos que eu consiga um zoom que fique perfeitamente nessa situação. Ou seja, eu cheguei tão perto que ali naquele ponto, tá, a curva ficou praticamente uma reta. Tá? E obviamente eu preciso destacar, já que agora eu tenho, pareço ter duas retas, né, mas na verdade eu tenho uma reta só que é tão próximo que eu preciso dizer quem é quem, senão ninguém entende. Tá? Então a reta tangente é verde, a curva inicial, tá, pode ser até o círculo, tanto faz. Cheguei tão perto que ela está parecendo uma reta, tá? E eu preciso destacar isso. Tá? De maneira que se ela parece uma reta, tá, e geometricamente ela está igual a uma reta, essas retas, entre aspas, tá, uma de fato é e a outra não, mas é tão próximo que parece uma reta, essas retas vão ter, ou a curva e a reta tangente vão ter a mesma direção. E é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou dar tantos zooms sucessivos que isso vai chegar a ter a mesma direção naquele ponto. Então, a reta tangente a uma curva, naquele ponto específico, muito próximo, ela tem a mesma direção da curva. A gente vai chamar de direção instantânea, porque como é uma curva que pode variar, ela pode ter direções diferentes, tá? Mas a reta tangente te diz exatamente quem é a direção da curva num dado momento, num dado valor de x, tá? Então, para esse dado valor de x, vamos chamar de x1, vai ter um ponto, e naquele ponto, muito perto daquele ponto, elas vão ter a mesma direção, tá bem? Beleza.
Então, se eu tenho essa seguinte situação, eu vou insistir na situação em que eu estou com uma reta tangente, que eu estou com uma curva, tá? E que eu estou tão próximo que a curva se parece com a reta, tá? E que, de novo, eu estou trabalhando com coordenadas e eu posso destacar a coordenada x em que esse ponto de tangência ocorre, tá? Eu vou destacar um pouquinho mais, tá? Se eu for analisar agora, faz de conta que não existe a curva em branco, existe só a reta tangente, tá? Ou só a reta verde. Se eu for analisar a variação de y e a variação de x para qualquer ponto que eu escolha, tá? Ela vai ser sempre a mesma, afinal é uma reta, tá? Então ela vai ter sempre a mesma variação, tá? E se eu dividir a variação de y pela variação de x, eu vou ter a taxa de variação dessa reta. Isso pensando só na reta e por isso que eu coloquei em verde. Agora, se eu pegar e me der conta que nesse momento, depois de tantos zooms, eu me dei conta que essa curva ela é tão parecida com a reta que eu posso afirmar que a taxa de variação da curva é igual à taxa de variação da reta. Afinal, naquele ponto, o ponto de tangência, elas são praticamente iguais, inclusive tem a mesma direção. Tudo bem? Então isso é extremamente importante. De novo, tá? Estou pegando uma situação qualquer aqui, vou usar essa como exemplo, tá? Onde aquele ponto lá da lupa é o ponto em que eu estou chegando perto, a ponto delas serem, tá, muito similares. Tudo bem? Então tá. Muito prazer. A taxa de variação da curva é a derivada em um dado valor x0, tá? Então, o que é a derivada mesmo, professor? A derivada é a taxa de variação da curva instantânea, ou seja, em um dado ponto x0. Naquele ponto, tá, eu vou entender que a derivada vai ser exatamente a inclinação de uma reta tangente àquele ponto. Tudo bem? Mas claro, isso muda, porque na verdade, como assim muda? Muda no sentido de que a curva pode ser uma curva qualquer, tá? Nós vamos ver aqui uma curva qualquer. E essa curva não necessariamente é uma reta e ela vai ficar indo, subindo, descendo, mudando de variação e assim por diante, taxas diferentes de variação. A taxa pode ser negativa ou positiva, inclusive zero e assim por diante, tá? Então eu vou pegar uma curva mais simples possível desde que não seja uma reta. Vou pegar uma parábola, tá? Eu vou marcar alguns pontos nessa parábola, tá? Vou marcar aqui 5 pontos dessa parábola, tá? x1, x2 até x5, tá? Esses 5 pontos, vou numerar eles, tá? E vou traçar retas tangentes a esses pontos, em cada um dos pontos, obviamente. Então, se eu traçar a primeira reta tangente ali no ponto 1 em ordem, tá? Eu vou me dar conta que a taxa de variação é positiva, porque está subindo. E a taxa de variação naquele ponto é igual à derivada, tá? Já fomos apresentados a esta noção, tá? Depois, se eu fizer a mesma coisa com o ponto 2, traçar uma reta tangente ali, eu também me dou conta que a taxa de variação é positiva, ou seja, naquele momento, a função está aumentando, está subindo, tá? Só também me dou conta que não é a mesma do ponto 1, tá? É como se ela ainda assim fosse positiva, mas um pouco menor. Se eu for para o ponto 3, eu vou ver que a taxa de variação é nula. Como assim? Se é aquele dado momento que a gente entende, que nem em física, né? Que quando toca uma bolinha para cima, a gente tem a ingênua percepção de que a bolinha só sobe ou desce. Mas na verdade a bolinha ela sobe em algum momento que é tão rápido que a gente não nota, mas ela para no ar e depois ela desce. Tá? É como se esse 3 fosse esse momento. Ela tem uma taxa de variação positiva, crescendo, crescendo. Em algum momento a taxa é nula e depois a taxa vai descer e vai ser negativa, como por exemplo no ponto 4. Tá? E assim sucessivamente também vai ser negativa no ponto 5. Tudo bem? Dá para ordenar essas taxas, né? Eu estou pensando aqui derivada conceitualmente com vocês. Dá para ordenar essas taxas? Claro que sim. Tá? Por exemplo, me parece que a 5, tá, é aquela que tem a taxa menor. Que além de ser negativa, por exemplo, a 4 também é negativa, mas a 5 é menor ainda do que a 4. Se eu for ordenar, então depois vai vir a 4, depois vai vir a 3 que é nula, a 2 e a 1. E eu posso inclusive ordenar bonitinho, que nem está escrito aqui, tá? Se eu fosse dar valores, eu poderia dar, esses valores são fictícios, tá? Por exemplo, a taxa de variação no ponto 5 poderia ser, por exemplo, menos 2, tá? Por exemplo, poderia ser menos 1 no ponto 4, poderia ser 0, essa com certeza é 0, tá? É a única que eu posso afirmar, que não é fictício. Em 2 poderia ser 1, em 1 poderia ser 2, tá? Porque a gente sabe que a taxa lá no ponto 1 é positiva e maior que a do ponto 2, por exemplo. Cresce mais rápido aquela reta tangente lá. Tudo bem? E, obviamente, todos estão ordenados. Tudo bem? Mas como é que a gente calcula a derivada? Tá? E essa é a grande jogada e essa é a grande, vamos dizer assim, conceitualmente falando, que a gente precisa entender. Tá? Primeiro, a gente sabe que a taxa de variação da curva, tá, é igual a quem? A derivada. Tudo bem? A taxa de variação instantânea naquela curva, ou seja, num ponto x0, é igual a derivada. Acabamos de ver isso lá naquele slide que eu escrevi. Muito prazer, derivada. Tá? Mas a gente sabe também que a taxa de variação da curva naquele x0 é igual à taxa de variação da reta tangente. Tudo bem? E
obviamente, perto daquele x0, né? Então é como se eu pegasse aquela situação lá muito perto, eu vou olhar e a taxa de variação da reta tangente é igual à taxa de variação da curva, porque a curva é aquela branca, a reta tangente é verde e elas estão tão próximas que elas são iguais, entre aspas, naquele ponto. A taxa de variação é a mesma. E calcular a taxa de variação, entre aspas, de uma reta é fácil, tá? É simplesmente a inclinação dessa reta, no caso da reta tangente. Então, se tudo isso é baseado no mesmo ponto x0, a gente chega na conclusão que a inclinação da reta tangente é a derivada, tá? Simples assim. Então, vamos resumir. A derivada é o quê? É simplesmente a inclinação da reta tangente à função naquele ponto que eu estou estudando. Aqui eu estou falando sempre em x0. E a notação que a gente usa é um f' em x0, tá? A gente acaba escrevendo várias vezes f' de x, tá? Mas aqui eu vou colocar x0 porque vamos pensar que eu estou indo para o ponto x0, estou pensando no ponto x0, tá? Tudo bem. Então tá, então eu tenho uma derivada para ser calculada em x0, em que eu afirmo que é igual à inclinação da reta tangente, até aí tudo certo. Se eu pensar numa reta qualquer reta, tá? Como é que é uma reta? A reta tem essa cara, y igual a x mais b, onde a e b são números, tá? Coeficientes, e onde o a é a tal da inclinação dessa reta, tá? É o coeficiente que a gente chama de coeficiente angular, tudo bem? Eu vou pegar uma reta qualquer, 2x mais 1, por exemplo, tá? E vou tentar olhar alguns dados dessa reta, em específico, tá? Depois eu vou para o caso geral. Essa reta é a reta que está escrito aqui, tá? Ela passa em 1, ela cresce 2 unidades a cada x, por isso 2 vezes x. E eu poderia, se eu quisesse calcular a sua inclinação, não precisaria, né? Porque eu já sei que é 2, mas tudo bem. Se eu precisasse calcular, eu faria o quê? A variação de y pela variação de x para um dado ponto. Por exemplo, eu sei que vai ser sempre 2 sobre 1, ou 4 sobre 2, ou 8 sobre 4. Mas vai ser uma divisão que vai ter que dar sempre 2. Tá? E a gente sabe que delta y sobre delta x, ou variação de y sobre variação de x, é o a. Tá? E nesse caso, esse 2 é aquele 2 que vai ali na frente do x, multiplicar. Tudo bem? E aí, seguindo um pouquinho, pensando num caso mais geral, para que a gente pudesse calcular essa taxa, a gente precisou de 2 pontos. Tá? Então, numa reta qualquer, eu preciso de 2 pontos. É natural isso. Eu sempre vou fazer a variação de y dividido pela variação de x e vou chegar no valor que eu quero. Tá? Então, de maneira geral, isso vai estar sempre estruturado com eixo x, eixo y, e precisando de 2 pontos, esses pontos precisam ter coordenadas, tá? x1, y1, x2, y2, tá? Para que eu possa dizer, olha, essa divisão, ou essa taxa, ou essa inclinação dessa reta, é a variação de y sobre x, que nesse caso é simplesmente pegar o maior y, dividir pelo subtraído menor, dividir pelo maior x, subtraído menor e assim por diante. Tudo bem? E, obviamente, isso, né, delta y por delta x é o a. Então, se vocês entenderam até aqui, calcular o coeficiente de uma angular de uma reta é o que eu preciso para descobrir a derivada, porque, afinal, a derivada é a inclinação dessa reta. A questão é que tem que ser uma reta específica, nesse caso, a reta tangente. Tudo bem? Então, eu preciso de 2 pontos. Tudo bem? Agora, vamos calcular, de fato, a derivada. Tá? E esse talvez seja o slide mais importante, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou colocar uma curva qualquer aqui. Vou chamar de f de x. Tudo bem? Vou estudar um ponto x0, que é justamente lá onde eu quero saber a sua derivada. Eu quero saber o f' de x0 ou a derivada no ponto x0. Eu sei que passa uma reta tangente ali que eu chamei, ou que eu coloquei como sendo essa reta verde. E se eu descobrir a inclinação dessa reta, fechou. Tá? Só que vocês acabaram de ver que para calcular a inclinação de uma reta eu preciso de 2 pontos. O que eu tenho de dados para calcular a derivada? Eu tenho só a função f e um específico ponto x0. Tudo bem? Eu não tenho outro ponto, tá? Eu tenho x0, obviamente eu tenho y0, porque é só colocar f de x0, né? Aplicar na função, vai ser meu y0. E aí eu me dou conta, tá, que qualquer outro ponto que eu escolho nessa função não faz parte da reta. Tudo bem? O único ponto que faz parte da reta aí é o x0, f de x0. Tudo bem? Que é aquele que está destacado ali. Então como é que eu vou colocar outro ponto, ou usar um outro ponto da reta, se eu só tenho esse? Eu preciso de 2 para calcular. E aí mora a grande questão, como é que a gente calcula a derivada? Ou o que é a derivada, ou como é que a gente chega no que a derivada é, tá? Então, a única coisa que eu tenho que entender é, bom, não sei, não dá, se eu tivesse outro ponto, daria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que essa é a reta tangente, que a inclinação dessa reta tangente é a derivada, e que a gente vai chamar de f' de x0, porque eu estou estudando no x0. Até aí tudo bem. Vamos supor que eu pegue um outro ponto da função, tá? Não da reta. Ah, mas tu vai calcular com um ponto da função. Não pode, né? Eu sei que tem que ser um ponto da reta. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu convido vocês a calcular uma reta que passa por x0 e por x1. Dá para fazer? Dá. É uma reta que está em laranja, vamos chamar de reta 1. Tá? Na verdade, eu não preciso nem descobrir quem é essa reta. Eu preciso calcular só a sua inclinação.
Isso me parece óbvio que se a gente for calcular a inclinação dessa reta, ela vai ser uma inclinação diferente da reta verde, é óbvio, ela é gritantemente diferente, tudo bem? Se eu escolher um outro ponto, vamos chamar de x2 agora, e passar uma reta por x0 e x2, tá? E chamar essa reta de reta 2. Bom, até aí tudo bem. Eu também posso calcular a inclinação dessa reta? Claro que posso. Agora eu tenho 2 pontos, então essa reta, tanto a reta 1 quanto a reta 2 eu consigo calcular. A diferença é que a reta 2, apesar de não ser igual, a inclinação da reta 2 não ser igual à da reta verde, ela é um pouquinho mais próxima, tá? Tá longe ainda, mas é um pouquinho mais próximo. E na medida que eu tento um outro ponto, vamos pegar x3 e faço a mesma coisa, passo uma terceira reta, eu já começo a ver que essa reta tem uma inclinação parecida com a reta verde. Não é igual, eu sei, mas é parecida. E quando eu vou chegando perto, vamos pegar um cara bem mais perto agora, e passo uma quarta reta, eu me dou conta que essa quarta reta tem uma inclinação, agora sim, bem mais parecida com a reta verde. Então, descobrir a inclinação da quarta reta é quase a mesma coisa que descobrir a inclinação da reta verde, que é a reta que eu quero, ou a inclinação da reta que eu quero. Afinal, a inclinação da reta verde é a derivada. Tudo bem? Tá bem. Então, como é que eu faço para calcular essas inclinações? Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma escala, tá? Como se fosse essa linha vertical em laranja, tá? Como sendo uma escala de valores de inclinações, tá? Eu sei que eu quero chegar no f' de x0, coloquei ele lá em cima, tá? Eu sei, por exemplo, que a inclinação da reta 1, tá, é simplesmente aquela variação de y dividido pela variação de x. Tá? Como y é igual a f de x, y1 é a mesma coisa que f aplicado em x1. Ou seja, eu tenho que usar dois pontos, o ponto x0, y0, ou x0 e fx0, x1 e f de x1. Tá ali. Aquela divisão ali é a inclinação da reta 1. Tudo bem? E todo mundo entende que ela tem uma diferença, ela é menor, tá, que a inclinação da reta verde. Eu não cheguei na inclinação da reta verde, inclusive é tudo que eu quero. Mas se eu for fazer a conta para a inclinação da reta 2, eu vejo que ela é um pouquinho maior. E se eu fizer a mesma coisa para a reta 3, eu vejo que aumenta. E se eu fizer para a reta 4, tá, eu vejo que ela é quase a... Ali saiu um 4 embaixo, mas é x4 menos x0. Tá? Eu vejo que ela é quase a inclinação da reta tangente, que seria a derivada. Tudo bem? Então eu estou muito perto. Tá? E o que eu estou vendo aqui é que à medida que essas retas se aproximam da reta verde, tá? O que muda de fato? Muda que os valores de x a partir do x1 lá até o x4 se aproximam de x0. Então, como se eu, a partir do x1, começasse a tentar pontos em que o x se aproximasse do x0. Tá? O que eu posso dizer é que o x está tendendo a x0. Então, olha aquele quadrinho, diz assim, ó, chegamos perto da derivada quando os valores de x tendem a x0. Tudo bem? Vocês conhecem o termo tendem, tá? Ou seja, x tende a, isso é o quê? Isso tem a ver com limite. Mas antes disso, entendam que o padrão que está escrito aqui são divisões, tá? E que só muda x1 para x2, para x3 e para x4. Se eu chamar isso de x ao invés de x1, x2, x3, x4 e dizer, olha, x tende a x0, é um limite, tá? Esse é um coeficiente que está ficando cada vez mais perto daquilo que eu quero. Então, eu posso dizer que quando x tende a x0, nós teremos a derivada. Então, para zero, a derivada, além de ser a inclinação da reta tangente, ela é um limite, tudo bem? Ela é uma divisão, ela é simplesmente uma fração, tá? Mas aplicada a um limite. Então, tem que cuidar desse detalhe. Tudo bem? Então, isso é a definição de derivada. Se eu colocar aqui nesse quadrinho, eu posso dizer, deixa eu voltar aqui, eu posso dizer que isso é a definição da derivada. Tudo bem? Então, posso afirmar categoricamente que a derivada é exatamente esse limite, tá? Que é um limite que envolve uma divisão, que é um coeficiente angular, tá? Daquelas retas secantes que vão se aproximando da reta tangente. Na medida que x tende a zero, aquilo vai ser a derivada. Tudo bem? Legal, né? Então vamos repetir algumas coisas aqui, só para ficar claro. Eu vou marcar aqui, vou um pouco mais rápido, mas eu só quero dizer algumas coisas além daquilo que vocês já entenderam, tá? Se eu marcar as 4 retas aqui, vou repetir novamente as 4 retas, tá? Eu sei, tá, que na medida que essas retas se aproximam da reta verde e na medida que x1 se aproxima de x0, ou valores de x se aproximam de x0, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos a derivada f' em x0 dada por aquele limite que é uma divisão, tá? Até aí tudo tranquilo, tá? Só que se eu me der conta de algumas coisas, tá? Por exemplo, olhem a diferença que tem de x0 para x1. Vamos pensar no tamanho, tá? Existe um tamanho, uma medida que vai de x0 a x1. Vamos chamar essa medida de h, como está escrito aqui embaixo, tá? Vou até destacar novamente, h, tá? Essa medida, tá?
obviamente, ela é grande, e na medida que eu vou escolher outros valores de x chegando mais próximo, essa medida vai diminuir. Por exemplo, se eu pegar agora a medida h, que vai de x0 a x2, ela vai ser um pouquinho menor. E se eu pegar de x0 a x3, menor ainda, e se eu pegar a última, menor ainda. Então vocês entendem que na medida que o h diminui, tá? Ou que o h tende a zero, eu também estou chegando nesse limite. Então olha o quadrinho, chegamos perto da derivada quando os valores de h tendem a zero. Então, de novo, h tende a zero, assim como antes x tendia a x0, tá? Então, essa nomenclatura está dizendo que eu vou descobrir algum limite, tudo bem? Só que vai ter que ser um limite de h tendendo a zero. Será que eu vou descobrir isso? Não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar h de x menos x0, tá? Porque é sempre x4 menos x0, x3 menos x0, assim por diante. Vamos chamar de x agora. Tá? Na medida que aqueles h's vão diminuindo, tá? Esse h vai tendendo a zero. Tá? Então a gente tem aqui a primeira situação. Olha, se h é x menos x0, quando x tende a x0, é como se você substituísse lá na direita em cima, onde está escrito h. Tá? Se você substituísse x por x0, daria zero. Então dá para dizer que o h tende a zero. Tudo bem? Então é a relação de x e de h. X tende a x0, então quer dizer que h tende a zero. Tudo bem? E aí a gente se dá conta, se a gente faz uma pequena mudança de variável, na verdade que não chega a ser uma mudança, mas a mudança já foi feita, mas quando a gente isola o x ali, temos h igual a x menos x0, se a gente isolar o x, a gente vai ter que x é igual a x0 mais h. Tudo bem? E se a gente usar isso, tá, naquela divisão que está lá dentro do limite, a gente obtém essa seguinte divisão em verde. Pensa, x menos x0 do denominador é só h, troquei. O x agora, ele é x0 mais h. Troquei também, ali no primeiro termo do numerador. O x0 eu nem precisei trocar, o f de x0, perdão. Então eu fiquei com f de x0 mais h menos f de x0. Tudo isso dividido por h, tudo bem? Só que se eu vou usar h e não vou usar x, bom, o meu limite tem que ser em h. E eu sei que quando o x tende a x0, o limite do h vai fazer com que o h tenda a zero. Então isso, pessoal, também é derivada, tá? Só que agora eu estou relacionando usando o h e não o x. Funciona também, professor? Claro que funciona. Funciona muito bem e, na minha opinião, até melhor, tá? Porque a gente tem menos variáveis para trabalhar. Tudo bem? Então, o que isso está querendo dizer, isso em verde? Está querendo dizer que nós temos uma derivada, obviamente, assim como tínhamos anterior, só que agora a gente tem o termo h sendo analisado. E o que está sendo analisado nesse h? Está sendo analisado quando ele vai para zero. Tá? E a gente vai estar se aproximando de novo daquele coeficiente da reta tangente, que é a derivada. Tranquilo? Então, categoricamente também, tá? A gente vai poder afirmar que a derivada era aquilo que a gente já sabia, tudo bem? Mas além disso, agora a gente também pode afirmar que a derivada tem uma outra expressão, ao invés de usar x, usando o h. Simples assim, tudo bem? Então tem duas fórmulas para derivada. Eu quero chamar a atenção aqui que essas fórmulas, essas definições, são as definições formais de derivada. Quando a gente for calcular a derivada, a gente vai ter vamos colocar assim, uma obtenção de valores para a derivada muito mais simples do que isso aí, tá? Vocês vão ver, eu vou fazer um exemplo agora, que pode ser que isso seja difícil, mas na prática isso vai ser muito mais fácil. Tudo bem? Então vamos a um exemplo. Vamos ver se a gente entendeu de fato. Né? Eu vou pegar uma função bem simples, x², tá? E que a única coisa que eu quero dessa função é que ela não seja uma reta, tá? Para ter um pouquinho de emoção. Então eu vou perguntar quem é a derivada em um dado ponto x0. Primeiro vamos analisar essa função, dado que é uma função que a gente conhece, tá? E vamos supor que a gente está analisando um x0, que obviamente é um ponto que eu consigo calcular e que eu sei que existe uma reta tangente nele. Tudo bem até aí. Quem é a derivada nesse ponto x0? Bom, vou usar a definição. Eu vou usar a do h e não a do x, mas não tem problema, tá? Pode usar qualquer uma. Então eu vou ter ali que eu tenho f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Só que agora eu não estou mais na abstração. Agora eu sei quem é f. Se eu sei quem é f, eu sei que f de x é x². Logo, f de x0 é x0 ao quadrado. Tudo bem? Mais do que isso, f de x0 mais h, bom, é só trocar lá também, vai ficar x0 mais h ao quadrado. Afinal, é a função x². E se eu abrir essa multiplicação, esse termo aí, esse produto, eu vou ter que isso vai dar, lembra, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado segundo, tá? Eu vou ter x0 quadrado mais 2x0h mais h². Tudo bem? E agora, de posse de todos esses valores, eu vou substituir. Substituindo, eu vou ter a seguinte expressão, tá? A primeira, que é aquela maior, menos o x0², tudo isso dividido por h. E eu me dou conta também que x0² aparece, um termo positivo, um negativo, se cancela, tá? E eu vou ter a seguinte expressão, ficou bem melhor, tá? E que ainda não dá para aplicar em h tendendo a zero, porque h tendendo a zero vai ter uma divisão por zero e tal, mas eu me dou conta que tem h em todas as duas parcelas do numerador e tem um h embaixo. Eu posso cancelar esse h, tá, do de cima,
com o de baixo e o segundo termo ali do numerador, como tem 2, vai sobrar 1 ainda, tá? E agora sim ficou fácil, né? 2x0, x0 é um número qualquer, mais h. E h é o cara que eu estou analisando o limite. Bom, quando h tende a 0, isso vai dar simplesmente 2x0. Então a gente acabou de descobrir a derivada de x² num ponto x0, tá? Ela vai ser 2 vezes x0. Simples assim. Tudo bem? Como é que eu faço para calcular? Bom, isso no ponto x0. Se eu tiver especificamente o valor de x0, vai ficar mais fácil. Por exemplo, x0 sendo 2, o que aconteceria? Bom, seria f' de 2, ia ficar 2 vezes x0, se agora o x0 é 2, 2 vezes 2 dá 4. Isso seria exatamente aquele desenho ali, tá? Poderia ser aquele desenho ali. Por exemplo, o x0 sendo 2 e a inclinação daquela reta que está no desenho, a verde, seria 4. Se eu pegar agora x0 igual a 0, tá? O que vai acontecer? Nossa, é f' de 0. Vai dar 2 vezes x0, só que agora x0 é 0. 2 vezes 0 dá 0 e nós temos uma inclinação nula, ou seja, uma reta horizontal. E a gente pode pensar lá no zero como se passasse uma reta horizontal. Tudo bem? Vou pegar mais um outro valor. x0 igual a menos 1, tá? Menos 1. Vou colocar lá no valor da derivada e a gente vai descobrir que vai dar 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, ou seja, uma inclinação negativa. Olha para o desenho. Lá é menos 1. Será que é verdade? É. Então, uma inclinação negativa. Tudo bem? Então, isso, tá, é o que a gente chama de calcular a derivada pela sua definição, que é um limite. Tá? Existem outras maneiras, até muito mais fáceis do que essa, mas como é uma primeira aula, como é uma primeira abordagem, a gente precisa entender como é que é calculada, de uma maneira assim um pouco mais original, a derivada. Tá? E onde, de fato, entender essa aula é muito mais conceitual, entender o que é a derivada. Tudo bem? E eu acho que esse papel foi cumprido. Na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai ver um pouquinho melhor o que a gente vai fazer com cálculos, vão ter mais fórmulas e assim por diante. Tudo bem? Então tá, por hoje era só isso.